bem? Hoje mais um salmo nós vamos estudar. Hoje se trata do salmo número 1. Isso mesmo, hoje é o terceiro dia, mas com o salmo número 1, justamente a pedidos, né? Bem, se você gostaria de ver algum salmo aqui, então comenta aqui abaixo que no devido tempo eu trago aqui como devocional para esse mês de janeiro, ok? Bem, pessoal, de mais nada eu te peço, deixa sua curtida, comenta, tá? Compartilha esse vídeo, ok? Para ajudar o canal aqui a crescer, me animar também, né? Tô sentindo falta de curtidas, hein? Bom, pessoal, falando isso, vamos tratar um pouco, né, de descobrir alguns tesouros escondidos aí no Salmo 1. Bem, o Salmo 1, para mim, é um dos salmos mais bonitos, né? Um salmo que é muito forte para mim, justamente porque ele trata, né, da separação, ou no caso de dois grupos. O grupo daqueles que amam a Deus, daqueles que são reconhecidos aqui pelo salmista como justos, né? E o outro grupo que são os ímpios, né? Aqueles que não amam a palavra do Senhor, aqueles que odeiam a palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção é justamente como a mão do Senhor é com esses que o buscam, esses que confiam nele. Mas aí o que podemos aprender a respeito do Salmo 1? Primeiro que o Salmo 1, a gente não pode falar assim com firmeza quem escreveu o Salmo 1. Você pode estar pensando que pode ter sido o rei Davi, né? Até porque, pelo fato dele ter sido o maior, né? O escritor, assim, que um dos autores que mais escreveram, né? Ou que escreveu os salmos, né? Muitos salmos são de autoria do rei Davi, né? De Davi. Mas, nesse caso aqui, o Salmo 1, alguns acham que sim, mas não é algo assim que a gente pode bater o martelo. Outros pensam que a sua atribuição, né, a escrita desse Salmo 1 pode ter sido escrito por Esdras, né, depois do exílio. Então, ele pode ter sido esse autor ou então algum dos seus contemporâneos, justamente aí dando entrada, né, a esse grupo de salmos, até porque o livro de Salmos, né, é composto por 150 salmos, ok? Bom, mas enfim, falado tudo isso, vamos aí, né, falar um pouquinho mais a respeito do Salmo 1. Bem, segundo J. MacArthur, ele diz que o Salmo 1, ele é dividido em duas partes. No caso do versículo 1 até o versículo 4, seria a divisão, né, ética. E a segunda parte, que seria os versos 5 e 6, seria aí a divisão, ou uma divisão judicial. E é muito interessante porque logo no iniciozinho desse salmo, a gente vê, né, que o salmista ele começa dizendo justamente que bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na Bíblia. E nessa palavra ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então vemos aqui nesses primeiros 3 versículos que fala a respeito do justo, né? Da pessoa que ama a Deus. Aí eu quero chamar a atenção aqui justamente quando ele fala no primeiro versículo que há uma progressão. Não sei se você consegue observar aí. Que primeiro ele diz que o homem feliz, o homem bem-aventurado, primeiro que ele não anda, segundo ele não detém e terceiro ele não assenta. Então veja que há uma progressão, né? Primeiro você começa andando com o pecado, né? Com as coisas que não agradam a Deus. Aí você vai e dá uma paradinha, né? Você já está aí se detendo, você já está como se gostando daquilo. E por último você acaba, né, cedendo e sentando. Então veja, bem, nessa progressão eu já ouvi, né, alguns escritores falando, colocando como ilustração a vida do
apóstolo Pedro, né? Naquele episódio quando ele segue ao Senhor Jesus, né? E aí ele fica para saber o que vai acontecer. Mas, no entanto, ele não toma uma posição quando as pessoas ao redor, que no caso são os escarnecedores, ele não consegue assumir uma postura de quem ele é. Né? Ele até se assenta, ele para, ele fica ali, mas não se assume como cristão, a ponto de, em um determinado momento, né, ele se igualar, né? E ali ele sai já arrependido, justamente vindo à sua mente aquilo que foi a palavra do Senhor Jesus, né? Quando disse que o galo, ele negaria a Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. Alguns escritores colocam isso como uma ilustração, né? E aí veja que tem um pouco de razão essa questão, né? Dessa progressão a qual a gente precisa ter muito cuidado em nossa vida. Se não é para você tomar uma atitude como cristão, mostrando quem você é, né? A quem você segue, então é melhor que você realmente corra de qualquer uma dessas atitudes, né? Andar, parar e assentar-se. E aí o salmista aqui, ele continua, né, falando que o prazer das pessoas que amam a Deus, desse justo, é justamente meditar na palavra do Senhor, é escutar a palavra do Senhor, né? Trazer essa vida que a palavra de Deus traz para os nossos ossos, para a nossa alma, né? Como a gente já falou nos salmos anteriores. O salmista ainda continua no verso 3 dizendo que o justo, ele é como uma árvore plantada, né, à beira de um riacho, de um lago, de água. Por quê? Porque essa água, ela alimenta as raízes dessa árvore, que faz com que ela esteja sempre viçosa, sempre forte, né, fortalecida, dando os seus frutos no tempo, na hora determinada. Não quer dizer que essa pessoa não passe e não tenha dificuldades na vida. Ela vai ter dificuldades na vida. Mas veja que o salmista, ele diz aqui, né, que é tudo no tempo certo, a sua folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. E essa comparação, ele diz, né, que no devido tempo ele dá o seu fruto. Então, o que ele quer dizer aqui, que sim, que a gente deve ter paciência, esperar pacientemente no Senhor. Às vezes as coisas não andam como nós queremos, mas a palavra, né, do dia aqui, a palavra-chave, a palavra para esse ano é paciência, é não se afastar do Senhor, é confiar, é como ele coloca aqui o salmista, né, nessa comparação da árvore, é saber que nós estamos quando estamos diante do Senhor, é como se nós fôssemos essa árvore e o Senhor Jesus, essa fonte inesgotável, né, de água que nos alimenta, que nos fortalece, que faz com que sejamos, né, mesmo diante dos problemas, que estejamos de pé, que estejamos fortes, que tenhamos essa esperança que vem dele, que vem da sua palavra, que vem das suas promessas. É isso que o salmista está colocando aqui para as nossas vidas, né? Agora veja que o que ele coloca aqui já no verso 4, por mais que todas essas bênçãos venham sobre aquele que ama o Senhor, aquele que é justo, ele diz, olha, os ímpios não são assim, né? No entanto, nós somos os justos, aqueles que buscam o Senhor. Qualquer pessoa que confia na palavra do Senhor, que confia no poder do Senhor. Mas os ímpios, aqueles que propositadamente, deliberadamente, faz com que a palavra do Senhor, com que a presença do Senhor esteja bem longe deles, ou seja, eles fogem de Deus, né? Eles querem fazer a sua própria vontade, eles não têm paciência, eles não querem esperar, eles fazem, eles querem o mal, eles buscam o mal, né? Como quase que aquele espírito, né, de alegria em desagradar, em fazer o mal, em cometer o pecado, o prazer em fazer tudo que, no caso, desagrada o coração de Deus, né? Então, essa pessoa, esse que faz dessa maneira, ele é reconhecido aqui pelo salmista como
ímpio. E tanto que ele coloca aqui no verso 4 ainda, ele diz que em contraste, né? Por isso que ele usa no verso 4, enquanto aqueles que amam ao Senhor são como uma árvore forte, o ímpio é como a palha, né? Veja que a palha também é a mesma coisa, né? Ele vem da mesma origem, digamos assim, né? É um vegetal, só que enquanto um não murcha, o ímpio, aquele que se afasta de Deus, ele é como palha. E o que é a palha? Palha dá fruto? Palha faz sombra? Palha, na verdade, ela só serve para ser queimada, né? Então, veja que é isso que o salmista que ele coloca. É uma palha, né? O vento vem e assopra e leva. Ele não tem constância, ele não tem firmeza, ele diante dos problemas ele desmorona, né? Ele não se apega à esperança de que Deus pode auxiliar, pode ajudar, que Deus está ciente dos problemas que ele está vivendo e que no momento certo Deus vai colocar a sua mão e vai honrar, e vai fortalecer, e vai trazer vida, e vai restaurar. Então, é tudo isso que esse salmista ele quer falar para você hoje, para mim, para nós, né? Nessa palavra. O ímpio não, o ímpio é como a palha que o vento assopra os problemas, né? Uma pessoa que não tem firmeza, uma pessoa que desmorona. Aí ele diz, né? Por isso é que os perversos, eles não vão prevalecer no juízo. Nem os pecadores na congregação do justo, não tem como os dois andarem juntos. E aí a gente lembra também do Senhor Jesus, quando ele fala, né, do joio, fala do trigo, né? O inimigo veio e semeou os dois estão ali juntinhos e se parecem muito, só a aparência. Mas no momento certo o Senhor vai vir e vai separar, não tem como os dois andarem juntos, né? E aí no último versículo ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, essa é a palavra para o dia de hoje, né? Que você continue firme, que você confie, que você tenha esperança, tá certo? Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.